em Mateus capítulo 6, versículo 16. Vamos estar falando sobre o jejum. Alguém pode responder para que serve o jejum? Mas isso, o jejum é tudo aquilo que vocês disseram agora. O jejum, ele serve para nós aguentar as provações da vida. É isso daí mesmo. Aguentar as provações da vida. Então, em Mateus 6,16, a palavra do Senhor Jesus diz assim: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade, que já receberam o seu galardão. Então, Jesus ele diz assim, que quando nós jejuarmos, não é para nós ficarmos com o rosto contristado, um rosto triste, um rosto abatido, um rosto sofrido, porque ele diz assim, porque os hipócritas fazem isso. Fala para todo mundo que está jejuando, fala que está jejuando, fica com aquela cara triste, aquela cara de pessoa triste porque não comeu e não se alimentou, né? Então ele diz assim, as pessoas que jejuam e fala para o outro que está jejuando, já recebeu o seu galardão aqui na terra. Então, ou seja, não vai receber no céu, porque não precisa, porque você já recebeu aqui na terra, né? Então não é para você mostrar que você está jejuando, é para você esconder, não é para ninguém descobrir que você está em jejum. Então você tem que fazer todos os meios para você esconder que você está jejuando, tá? Mas nós vamos estar falando nessa noite, não do jejum em si. Nós vamos estar falando dos três modos de jejuar. Existem três maneiras de você jejuar. Tá? Jejuar refere-se à abstenção de alimentos por motivos espirituais, tá? Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas pessoas jejuam para comprar alguma coisa, para receber alguma coisa, jejuam para vender alguma coisa, mas a palavra do Senhor está dizendo que você ficar sem se alimentar tem que ser por motivos espirituais, tem que ser por motivos de transformação, de vínculo. E esse jejum, ele é vinculado à oração. E a palavra do Senhor diz que o jejum deve ser considerado como uma prática espiritual. Ou seja, toda semana, ou todo 15 dias, ou uma vez por mês você faz um jejum, ou uma vez por semana você faz um jejum. Tem que ser considerado uma prática. Você não pode fazer um jejum, por exemplo, uma vez por ano, quando você quer resolver alguma coisa. Está entendendo? Você não pode jejuar para você resolver alguma coisa. O seu jejum tem que ser uma prática diária, uma prática sempre na sua vida. Não é você dizer assim, olha, eu vou jejuar 7 dias e vou no monte fazer oração por 15 dias. Não. Jesus está nos ensinando que tem que ser uma prática. É uma
problema grave, alguma coisa, quanto tempo você faz de jejum? Eu falo, nem um tempo. Eu não faço nem um tempo, porque eu já tenho minha prática do jejum, eu já faço jejum direto, entendeu? Quando eu vou resolver algum problema que estiver no meu alcance, eu resolvo, porque é realidade para mim resolver, eu resolvo. O que não está em meu alcance, que é do lado espiritual, que eu não posso alcançar, eu coloco na mão de Deus. Mas esse jejum meu está feito faz tempo. Eu não espero acontecer alguma coisa para mim jejuar, eu já tenho a prática do jejum. Entendeu? Então eu falo assim para o Senhor: Senhor, seja o que Deus quiser. Você entendeu? Seja o que Deus quiser, porque eu já jejuei, já orei a minha vida toda, eu tenho a prática do jejum. Eu ainda vou correr para jejuar para expulsar um demônio, eu ainda vou correr para jejuar para curar um enfermo, eu ainda vou correr para jejuar para minha vida material ser abençoada? Não, isso é prática. Você ter a prática já na sua vida, de você estar jejuando, é uma prática espiritual. E o jejum, ele significa oração sem palavras. Significa oração sem palavras. Ou seja, você começa a sua oração, começa o seu jejum, aí você vai trabalhar, ou vai fazer seu serviço, ou alguma coisa assim. Mas aquele jejum é uma oração. É uma oração, entendeu? Sem palavras. Você está praticando aquele ritual do jejum sem palavras, né? Então há 3 tipos de jejum, tá? Que você pode escolher para fazer. Dentro desse jejum, só tem um jejum que você não escolhe. São 3 práticas de jejum. Só um jejum você não escolhe, quem escolhe é Deus. Aí tem um jejum que ele é sobrenatural, tá? Você faz esse jejum no tempo de Deus. Você começa no tempo de Deus e você termina no tempo de Deus, porque são jejum sobrenatural. Esse você não escolhe a data, esse você não escolhe o horário, esse você não escolhe. Esse é sobrenatural, tá? Então o primeiro jejum é um jejum normal. Um jejum normal. Um jejum normal, ele é a abstenção de todos os alimentos sólidos ou líquidos, mas não de água. Esse é normal, tá? Abstenção de todos os alimentos significa que você não vai comer nenhum tipo de alimento, você não vai tomar nenhum tipo de suco, ou de refrigerante, ou de vinho, nada que é líquido você vai tomar, mas a água você pode tomar. Esse é um jejum normal, tá? Então por que tem esse jejum normal? Que a água você pode tomar. A palavra do Senhor explica assim: e tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve, alguém pode falar bem alto? Teve fome. Então, tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Por que ele não teve sede? Porque Jesus tomou a água no jejum dele, que ele fez o jejum normal. Aí você se pergunta, mas por que Jesus fez um jejum normal? Sendo que Jesus é o Todo-Poderoso, é o homem que não cometeu pecado, ele veio para morrer em nosso lugar, ele veio para nos salvar, ele veio para morrer na cruz, e ele fez o jejum normal. Por que ele não fez o jejum mais perigoso que tem na face da terra? A palavra do Senhor diz assim, que como Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome, mas ele não teve sede. Por que essa sede? Por que Jesus tomou água? Porque eu vou dizer para você que as mulheres são muito teimosas, tá? As mulheres e os homens são teimosos, porque água é sangue, e sangue é... Fala alto.
sangue com água. Então Jesus ele fez esse jejum, o jejum normal, que é o jejum de abstenção de tudo, menos de água, porque como ele ia morrer na cruz, ele ia derramar sangue e água, que é vida, vida para todos. E quando ele derrama sangue e água, ele não poderia ficar sem água. Por que ele não poderia ficar sem água? Essa pergunta eu vou responder no final, tá? Então ele tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome de alimento, de comida sólida, mas ele não teve sede. A sede na palavra de Deus e a água na palavra de Deus é espiritual. O que Davi dizia? Eu tenho sede de Deus. Assim como a corça anseia pelas águas, assim é minha alma por ti, ó Deus. Eu tenho sede de Deus, sede da presença de Deus. Então, o segundo jejum é o jejum absoluto. O jejum absoluto é o jejum mais perigoso que tem, é o jejum absoluto. Por quê? O jejum absoluto, ele tem abstenção de alimento, abstenção de líquido, tanto de sucos, tanto de vinhos, tanto de qualquer outra coisa, e abstenção também de água. Não pode tomar água, não pode comer nada e não pode tomar água. A Esther, quando ela estava para ser a rainha para poder salvar o povo judeu, que Deus usou a vida dela para salvar o povo judeu, ela dizia para todo o povo judeu, porque Esther, ela dizia assim: jejuai por mim, mas jejuai o jejum absoluto. Vocês não vão comer e vocês não vão beber por 3 dias. A palavra do Senhor diz que o jejum absoluto só pode ser feito por 3 dias. Por que por 3 dias? Vou responder também, mas no final. Vocês guardem aí, caso eu esquecer. Caso eu esquecer, vocês me lembrem que eu tenho que voltar, tá? Que é o primeiro jejum de Jesus, que é o da água, que eu vou responder junto. E o segundo é o jejum absoluto, que eu também tenho que responder, ok? Então o jejum absoluto é tudo, não pode água, não pode alimento, não pode suco, não pode nada. Esse é o jejum absoluto que pode ser feito por 3 dias, não pode ultrapassar de 3 dias. Então Paulo esteve cego por 3 dias. E por 3 dias ele não comeu e ele nem não bebeu. O apóstolo Paulo fez jejum absoluto, que é o de 3 dias. Né? Cada jejum na nossa vida ele tem um propósito, mas todos os propósitos são espirituais. Todos os propósitos são espirituais. Né? Então o apóstolo Paulo jejuou 3 dias e 3 noites. E depois de 3 dias e 3 noites, ele não bebeu e não comeu. Ele foi batizado e ele recebeu a sua visão de volta. Ele passou a enxergar. Tá. Agora eu vou responder a pergunta do jejum normal e do jejum absoluto. Tá? Então esse tipo de jejum absoluto não pode ir além de 3 dias, porque o organismo fica desidratado e é nocível à saúde do servo de Deus. Deus, ele preza pela saúde do teu servo. Tá? As pessoas que dizem, eu jejuei 15 dias, 1 mês, alguma coisa. Foi no final do jejum, você vê aquela pessoa desidratada. Aquela pessoa vai para internar, fica internada. Aquela pessoa adoece. Esse jejum não é um jejum aceito por Deus, porque a palavra do Senhor já está especificando aqui o tipo de jejum que é para você escolher, que é para você fazer. Porque Deus não quer que o filho dele jejua e fica desidratado. A desidratação, ela causa depressão, ela causa um monte de transtorno na vida do servo de Deus.
3 dias. O jejum normal você pode passar. Por quê? Porque você vai tomar água. E a água ela não deixa você ter desidratação. E se você se acomete por desidratação, você tem que repor vitamina, repor minerais, repor um tanto de alimentação para suprir aquilo que você foi desidratado. Então a água ela é sangue e sangue é vida. Por isso a hidratação com água. Tá? Então Jesus não poderia ficar desidratado. Ele tinha que ficar hidratado, ele tinha que encher as suas células de água, porque lá na cruz ele ia derramar água e sangue por nós. Água e sangue por nós. Então o apóstolo Paulo, ele jejuou 3 dias. Jejum absoluto. E Jesus fez o jejum normal. Qual a diferença? Por que Jesus tão poderoso não fez o absoluto? Ele precisava da água para derramar em favor da nossa vida. Ele precisava do sangue. E por que o apóstolo Paulo fez só 3 dias? Porque o apóstolo Paulo fez um jejum absoluto. Entende? Então não há diferença. Nós não podemos ficar com o nosso organismo desidratado. Moisés e Elias fizeram um jejum absoluto. Fizeram um jejum absoluto. Por 40 dias e 40 noites, Moisés e Elias. Por que eles fizeram 40 dias e 40 noites um jejum absoluto? Não tomaram água. Eles não tomaram água. Eles não comeram nenhum alimento. Foi o absoluto, o total. Por quê? Por condições sobrenaturais. E qual é essa condição sobrenaturais? A condição sobrenaturais sobre o jejum de Moisés e Elias é que Moisés subiu ao monte para receber as placas que significam os 10 mandamentos. Então ele subiu ao monte. Moisés estava na presença de Deus e Moisés não poderia estar entrando na presença de Deus e saindo da presença de Deus, subindo no monte até o céu e descendo do céu à terra. Moisés subiu e levou 40 dias e 40 noites para Deus terminar de escrever as placas e entregar nas mãos de Moisés, para que Moisés trouxesse à terra aquelas placas escritas, os 10 mandamentos, para poder passar para o povo. Porque sem a palavra de Deus nós não conseguimos viver nessa terra, amém? Nós não conseguimos viver nessa terra. Se alguém falar para mim aqui que consegue resolver seus problemas, discernir o certo e o errado sem a palavra de Deus, eu estou dizendo do mundo evangélico, o mundo cristão, né, os crentes, está dizendo errado. Eu não sei fazer nada sem a palavra de Deus. Eu não sei resolver nada sem a palavra de Deus. Nós só resolvemos alguma coisa através da palavra de Deus. E então, Moisés sobe para receber as placas. Essa palavra de Deus, esse jejum absoluto, eles receberam as forças sobrenaturais de Deus. Quando é um jejum absoluto, é Deus que te protege, é Deus que está fazendo esse jejum junto com você, para você receber poder, para você poder aguentar e suportar o sofrimento, suportar e aguentar aquilo que Deus tem para você fazer, aquilo que Deus tem para você fazer. Por isso que é o jejum sobrenatural. O jejum sobrenatural é só quando Deus tem algo. Eu tenho aqui. É só quando Deus tem algo sobrenatural
para dar aquilo que você tem para fazer. E então, nós temos que ter a prática, ser praticante do jejum. Não praticar o jejum na hora que você precisar, mas praticar o jejum em todos os momentos da sua vida. Em todos os momentos da sua vida. E a palavra do Senhor diz que quando Deus, qual estava escrito? As placas que estava escrito a aliança que Deus fez conosco. Então, durante esse tempo, Moisés ele não comeu e nem bebeu nada. E a palavra do Senhor diz que quando Moisés recebeu as placas, ele desceu à terra para poder passar as placas para as pessoas, os 10 mandamentos. Aí chegou lá embaixo, Moisés ficou furioso, porque todo mundo já estava adorando outros deuses. Estava adorando outros deuses. Tinha feito um bezerro de ouro. Todo mundo estava dançando ao redor daquele bezerro de ouro. Então Moisés quebrou as placas. Amém? Moisés quebrou as placas dos 10 mandamentos. E Deus ficou irado e Deus disse que ia matar todo mundo, principalmente Arão. Ele diz: eu vou pegar Arão, eu vou destruir Arão, eu vou acabar com ele, eu vou matar todo mundo que está adorando outros deuses. Então Deus ficou tão furioso, num tanto, que Moisés teve que subir de novo e ficar mais 40 dias. E então Moisés subiu de novo. Só que dessa vez, quando Moisés subiu de novo, Moisés ficou esperando Deus acalmar. E Moisés ficou ajoelhado com o rosto, a sua cabeça, a sua cara nos pés de Deus, clamando a misericórdia e clamando o perdão de Deus para aquelas pessoas que estavam lá embaixo. Para aquelas pessoas que estavam lá embaixo, para aquelas pessoas que estavam adorando outros deuses. Então Moisés subiu de novo e ficou com o rosto em terra, pedindo para que Deus perdoasse. Para que Deus perdoasse, porque Deus estava irado com aquelas pessoas que estavam adorando outros deuses. Ele ficou com o rosto encostado no chão. E ele diz assim: eu tive que agir desta maneira, porque vocês pecaram contra o Senhor, fazendo com que ele condenasse vocês provocaram a ira de Deus. Então Moisés ficou em jejum, sem comer e sem tomar água, por 40 dias e 40 noites na presença de Deus. Esse foi o jejum absoluto, um jejum sobrenatural. Quando é o jejum sobrenatural? Você não tem vontade de se alimentar. A sua vontade é só de chorar e jejuar. Quando você vai para comer, você fala: não, eu quero continuar jejuando. Aí você vai comer de novo: não quero, eu vou jejuar, eu quero continuar jejuando. O jejum é meu conforto, o choro é meu conforto, eu não quero comer, eu não quero me alimentar. Esse é o jejum sobrenatural. E você não adoece. Você não adoece. Você não fica doente com o jejum sobrenatural. Porque é o jejum onde Deus te dá força. É onde Deus está junto com você. Porque é um jejum mais tempo. É mais tempo de jejum. Agora o jejum que você tem a prática diária, uma vez por semana, uma vez por 15 dias, ou uma vez por mês, é uma prática diária. Esse jejum que você faz é um jejum de preparação, é um jejum espiritual. Todos os jejuns são espirituais. Se você falar assim: eu vou jejuar para Deus me dar uma casa, isso não existe. Eu vou jejuar para Deus fazer isso, para Deus fazer aquilo. Não! O seu jejum, a diária, a prática da sua vida, toda a sua vida, já serve para a sua casa, já serve para o seu carro, já é para a sua vida espiritual, já é para a sua vida material, já é para tudo, você não precisa pedir nada. É uma prática. Nós temos que estar fazendo sempre
um tipo de oração que você faz, né? Porque o jejum é uma oração sem palavras. Tudo que você pede para Deus, Deus faz. Você vai curar o enfermo é curado. Você vai expulsar o inimigo, o demônio sai. Então é uma prática que você tem que sempre estar fazendo. Entendeu? Agora, quando Deus pedir para você um jejum sobrenatural, porque Ele vai colocar um serviço grande na sua mão para você fazer, aí você não tem fome, você tem sede de ficar jejuando. Você quer ficar jejuando, você não quer comer. E ainda você não adoece, porque é o sobrenatural de Deus. É o sobrenatural de Deus. E a palavra do Senhor diz assim que Moisés, ele escreveu as placas de pedra, ou seja, os 10 mandamentos, chama placas de pedras, né? E o Senhor fala também do jejum de Elias. O jejum de Elias foi um jejum sobrenatural. Alguém lembra aqui por que o jejum de Elias foi sobrenatural? Alguém pode falar por que o jejum de Elias teve que ser sobrenatural? Dá uma pensadinha aí no seu cérebro. Qual obra que é? Você vai lembrar, vou esperar. Você está bem na direção, então eu vou esperar um pouquinho. Elias fez um jejum sobrenatural, porque Elias orou para não chover 3 anos, por 3 anos e meio não choveu, e depois Elias orou de novo para chover. Mas não é só isso, o trabalho de Elias, ele ia lutar contra os 400 profetas de Baal. Então ele fez um jejum sobrenatural. São 400 demônios contra um só homem. 400 profetas de Baal contra um só homem, servo de Deus. Por isso Elias jejuou um jejum sobrenatural de 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. E então ele foi lá lutar contra os profetas de Baal, aonde que era para eles orar para descer fogo do céu para queimar toda aquela madeira e o Deus lamber aquela água. Viu que a palavra do Senhor fala sempre em água? Deus lamber aquela água, entende? Apagar o fogo e lamber aquela água. E aí o que acontece? Elias falava: nossa, anda logo, eu já estou cansado, já é quase meio-dia, preciso terminar esse jejum, né? Já é quase meio-dia e até agora vocês não conseguiram nada, agora é minha vez. Eles se cortavam o corpo, arrancavam sangue do corpo, eles fizeram muita coisa e nada. Então Elias orou ao Senhor. Elias orou ao Senhor para que Deus descesse fogo do céu. Então o fogo desceu do céu e queimou, desceu aquela labareda de fogo e queimou tudo e destruiu tudo, aqui ainda lambeu aquela água. Glória a Deus. Esse foi o jejum sobrenatural. E o que o Senhor, ele fala para Elias? Fala
depois? O que o Senhor fala para Elias depois? Alguém sabe? Deus disse para Elias assim: olha, levanta e se alimenta, coma bastante alimento, come bastante proteína, para você alimentar a sua carne, alimentar o seu corpo e receber força dessa alimentação, para você continuar aguentando e suportando até você chegar no Monte Sião. O que é que os crentes têm feito? Nada. Os crentes vão lá e comem qualquer coisa, que der na teia, que der na cabeça. Não vai para a beira do fogão, não preparam um alimento, não preparam nada, come qualquer coisa que não tem proteína, come qualquer coisa que não dá força. Está entendendo? O crente não se preocupa em alimentar o seu próprio corpo. A palavra do Senhor diz assim, que para você trabalhar na obra de Deus, você tem que se alimentar. Você tem que ter a prática do jejum diário. Diário que eu falo não é todo dia. Diário no sentido universal. No sentido que eu estou generalizando a nossa vida. Tá? Não é jejum todo dia. É uma vez por semana, uma vez por 15 dias. Você entende? Você tem uma prática diária disso. Cuidar da sua alimentação. Se alimentar bem, cuidar do seu corpo. Porque se você tiver de morrer, você morra no dia da tua senha. No dia que Deus chamar, você vai. Entendeu? Mas enquanto Deus não te chamar, você tem que se cuidar. Você tem que se alimentar. Tem gente que sai para trabalhar só com um pouquinho de café preto. Ou vai lá, come um pão branco lá e pronto, acabou. Gente, o leite materno é o primeiro do mundo. E o segundo alimento melhor do mundo é o ovo. O ovo da galinha. É o alimento mais barato que você tem na sua vida. É o ovo. Levanta de manhã lá, faz lá ou um chá, ou um suco, ou um cafezinho com leite. Faz um ovo mexido, come o ovo mexido. Come um ovo mexido, que te dá saciedade para você ir para trabalhar. Você tem que se alimentar para você fortalecer o seu corpo, se você quer trabalhar na obra de Deus. Porque a obra de Deus também dá desgaste corporal, desgaste físico, desgaste mental e tudo. Então Deus disse para Elias: Elias, agora está na hora de você levantar. Você levanta e se alimenta. Vai comer e se alimenta o seu corpo para fortalecer, para você conseguir chegar no lugar onde você tem que chegar, no lugar preparado para você chegar. Mas as pessoas dizem assim: ah não, eu vou desse jeito mesmo, eu não vou comer, eu não vou fazer nada, eu não vou perder isso aqui, eu não vou perder aquilo ali, eu não vou fazer nada, eu vou desse jeito mesmo. Aí no meio do caminho tem que parar a obra de Deus, porque está fraquejado. No meio do caminho era 2, agora 3. No meio do caminho tem que parar a obra do Senhor. Por quê? Está fraquejado. Fraquejou porque não se cuidou, não se alimentou. O crente, quando está na obra do Senhor, ele está com desgaste ou está depressivo, vai tomar um remedinho, vai se cuidar. Não tem dinheiro para comprar um alimento caro? Come ovo. Compra um leite da vaca, um leite de um bezerro, alguma coisa. O crente tem que se cuidar para poder trabalhar na obra do Senhor. Fica aquele crente acabado, aquele crente detonado, aquele crente que... Então Deus fala para Elias. Elias fez um jejum absoluto, sobrenatural. Só que Deus diz assim: agora terminou, agora você vai comer. Você vai comer porque você não vai ficar prostrado aí nesse banco. Você vai comer porque você tem que levantar daí e você tem que caminhar, você tem que ir para frente, você tem que fazer a obra. Não fica aí prostrado, você vai levantar desse banco aí. Você jejuou 40 dias, ficou sentado, tudo bem, mas agora a hora de comer, agora a hora de levantar. Né? Então Deus fala
bastante para você andar, caminhar, né? Até o Monte Sinai, o Monte Sagrado, o monte aonde você vai precisar falar mais com Deus. Agora, por último, é o jejum parcial. Eu amo o jejum absoluto, mas não faço 3 dias. O jejum absoluto, eu não gosto de comer nada, nem beber nada. Só que eu faço só um pouco. Eu não faço 3 dias. Nem 2 dias. É 1. Então, só que é uma prática, eu faço sempre. Eu nunca deixei de fazer na semana 1. Toda semana eu faço 1. Mas isso é uma prática minha, já é uma coisa minha, entendeu? Se eu não fizer, eu passo mal porque eu não fiz. Porque vem na minha cabeça assim, eu fiz tanta coisa, eu comi tanta coisa, eu fiz tanta coisa, eu trabalhei bastante, eu fui até para o serviço, passei fome, por que eu não posso fazer uma vez na semana um jejum até na hora do almoço ou até um tempo? Então eu falo isso na minha cabeça. Às vezes eu amanheço com uma fome, mas eu fico com fome, mas eu faço o meu jejum. Entendeu? Então é uma prática, mas eu gosto do absoluto, tá? Então assim, cada época da sua vida, cada ponto da sua vida é um jejum que Deus toca no seu coração, para você fazer. Eu já fiz o jejum absoluto por 15 dias. Por 15 dias. Mas foi um jejum sobrenatural. Eu por mim mesmo eu não aguentaria. Eu ia comer, eu não queria, falar, não Senhor, eu vou continuar. Aí todo dia eu dizia, não Senhor, eu vou continuar, porque está me sustentando. O meu choro e o jejum está me dando força, está me sustentando, eu não quero comer. E eu fui. Depois eu passei para 3 dias. Aí fiz um monte de tempo. Depois eu passei para 2 dias na semana. Aí fiz um monte de tempo. Hoje eu passei para um dia na semana. Esse é de praxe. Esse eu não deixo de fazer. E então, agora o terceiro, que é o último, é o jejum parcial. É uma restrição alimentar, mas não é uma abstenção total dos alimentos, né? Então o jejum de Daniel, né? Esse é o jejum de Daniel. Daniel, ele não comeu as comidas, as carnes gostosas que ele gostava, e ele nem comeu carne, e ele nem bebeu vinho. Então, Daniel, ele fez o jejum parcial. Jejum parcial. Ele só comeu frutas, verduras e legumes. Ele não bebeu vinho, ele não comeu comida gostosa e ele não comeu carne. Então Daniel, ele fez um jejum parcial. Valeu? Vale. Todos esses 3 tipos de jejum aqui, vale. É válido. É válido. Só que tem que ser espiritual. Tem que ser espiritual. Todos os jejum, o propósito é espiritual. Não é comprar, não é vender. É propósito espiritual praticante. Tá? Praticante. Não é porque você quer fazer alguma coisa, aí você vai começar a jejuar. Alguém da nossa família ficou doente? Vamos conclamar um jejum. Não precisa. Você já é assíduo. Você já está sempre fazendo. Está sempre fazendo. Você vai lá onde faz a sua oração e pronto. Porque você está em constância. Você entende? É igual aconteceu lá. Daí aconteceu lá que a mulher lá ficou, carregada, demoniada.
Aí o povo de lá não conseguiu, aí foi chamar uma junta lá de um tanto de pastor para poder, curar a mulher, E eles disseram assim: não podemos, só depois de 7 dias. A gente pode até fazer, mas nós vamos começar hoje o jejum. Daqui 7 dias a gente termina o jejum, daí a gente vai lá. Você que é servo de Deus, você tem que ser praticante do jejum. Praticante do jejum. Porque qualquer coisa que você precisar, já está pronto, já está feito. Não deixa para fazer em cima da hora, não deixa para fazer por último, na hora que você estiver precisando. Seja praticante. Que aonde Deus mandar você ir, aquilo que Deus mandar você fazer, você já é praticante. Praticante da palavra, praticante do jejum, praticante da oração. Se Deus tiver uma coisa tão grande e tremenda para você, Ele vai te chamar para o jejum absoluto. Mas aí Ele vai te chamar, aí Ele vai te falar. Ele vai te chamar e Ele vai te falar. Então Jesus, o próprio Jesus, praticava a disciplina do jejum. E Jesus dizia que a mesma teria que fazer parte da nossa vida. Jesus, ele tinha a disciplina do jejum, da prática do jejum. Porque é uma disciplina, amém? Porque era uma disciplina. O que é disciplina? Amanhã, se Deus quiser, eu vou jejuar. E você chega amanhã, você faz. É uma disciplina, você está sendo disciplinado. Você tem aquela disciplina de horário, disciplina de fazer. Entendeu? Aquele compromisso para fazer. Então Jesus, ele praticava a disciplina do jejum. E ele dizia que essa disciplina tem que fazer parte da vida do cristão. A vida consagrada do cristão. Então, quando Jesus fala, quando jejuais, não mostra o rosto contristado, como os hipócritas, porque fica com o rosto desfigurado, para mostrar que você está jejuando. Eu vos digo para você, se você mostrar que você está jejuando, você já recebeu o seu galardão aqui na terra. Na hora que chegar no céu, você não vai precisar de presente de galardão. Porque quando você jejua, você chega assim: eu não posso comer isso porque eu estou jejuando. Para de jejuar esse dia e já come de uma vez, porque não vai prestar. Você não repara não, tá? Porque eu não lavei meu rosto e não penteei meu cabelo, porque eu estou em jejum. Então, já pode lavar seu rosto e pentear seu cabelo, que o seu jejum não vai prestar. A gente que é cristão, a gente olha no rosto e a gente já sabe que a pessoa está jejuando. Aí cabe a gente não falar nada, porque a gente já entende. Tem gente que já entende. Quando eu olho, eu entendo, porque é um formato assim de anjo, é um formato assim diferente, mas eu não falo nada e nem insisto com nada. Então, se alguém for na sua casa e você falar assim: você quer uma xicrinha de café? E a pessoa fala para você assim: não, obrigado. Você guarda o seu café e você não insista, porque se a pessoa quiser, ela vai pegar. Você quer um copo de água? Quer um copo de água? Não, muito obrigado. Mas você vem andando até aqui, você deve estar com sede, vai beber essa água, porque você está com sede, parece que você está com a boca seca e vai beber. Nada. Oferece uma vez. Se a pessoa quiser, ela vai falar: sim, eu quero. Se ela falar não, obrigada, não insista. Não insista para ela sentar, não insista para ela tomar o café, não insista para ela comer, não insista para ela tomar água, não insista com nada.
você gosta do jejum de Daniel, faça um jejum de Daniel, que é o jejum parcial. Se você gosta do jejum normal, que é jejuar e só tomar água, faça um jejum normal. Então você escolhe o seu jejum, tá? Uma prática do jejum, e você faça uma vez na semana. Então tenha essa disciplina da prática do jejum, tá? Esse jejum absoluto é assim: você janta, porque também não pode ficar sem jantar. Você janta, escova os seus dentes, toma o remédio que você tem que tomar, aí você vai fazer sua oração, você ora, fala com Deus e diz: Senhor, estou começando o jejum agora, né? Fala com Ele e não pede nada, porque jejum, ele é espiritual. Aí você levanta de manhã cedo, lava o seu rosto, escova seus dentes, faz a sua oração e vai fazer suas coisas. Se você estiver em casa, você liga lá uma música evangélica, gospel, deixa lá tocando. Se você quer ler a Bíblia, você lê a Bíblia. Faz do jeito que você quiser, ou a música ou lê a Bíblia. Se você não quiser nem a música nem ler a Bíblia, também não tem problema. Aí você vai. Você pode ir até as 10, até 11, até meio-dia, até 1h. Aí vai de você. Você vai estipular o tempo que você vai ficar. E aí, por exemplo, você escolhe 1h para terminar. Você vai lá no seu quarto, faz a oração, entrega para Deus. Estou entregando para o Senhor, tá? Faz a sua oração e vai almoçar, vai comer, se alimentar. Esse é o absoluto. Aí, por exemplo, eu acho que eu aguento ficar o dia todo. Só vou jantar hoje. Vai o dia todo. Aí vai de você, tá? Aí vai de você. Eu gosto do absoluto. Eu já disse para vocês que Jesus, ele fez aquele outro, porque cada caso é um caso, tá entendendo? Cada caso é um caso. Por exemplo, você fala assim: eu não fico sem carne, e eu não fico sem ovo, eu não fico sem leite, eu não fico sem nada disso. Então você vai abster desses alimentos que você não fica sem. Esse é o jejum normal. Entendeu? Caso você não entendeu, ouça de novo a mensagem no Facebook. E essa é a prática do jejum. E na hora que for jejuar, não fica com a cara feia, não xinga, não briga, não dá patada, porque a pessoa que fica com fome tem pessoa que vira um bicho, né? Tem gente que quando fica com fome, bate em qualquer um que está na frente. Então, se você vai jejuar para brigar, não jejua, porque não vai prestar. Porque Jesus, ele mesmo disse: você está jejuando para quê? Para brigar? Você está jejuando para brigar? Era 2, agora é 3, né? Você está jejuando para brigar? Ou para que você está jejuando? O jejum é espiritual, o jejum não é para brigar. Porque tem gente que fica com fome e mata a pessoa que está na frente. Jejum é espiritual. O jejum é para te fortalecer, para dar